Dona Eva, eu, Luiz, hoje estou aqui na sua residência para fazer um trabalho e, ao mesmo tempo, pedir para Dona Eva relatar a sua história, a história da sua família, os filhos, esposo e essa vida grande de caminhada com Cristo dentro da Vila São Sebastião, aonde que esta vila, essa capela de São Sebastião, pertence a Nossa Senhora de Fátima, da cidade dos Mineiros, Criciúma, Santa Catarina. Hoje, dia 4, né? 4 do mês 8 de 2012. Então, nós vamos hoje, junto eu e a Dona Eva, registrar esse momento legal que a Dona Eva vai contar da sua história. Dona Eva, em primeiro lugar, eu queria perguntar para a senhora qual é o seu nome completo? Eva Valeriano da Silva. Eva Valeriano da Silva. É. O nome do seu esposo? Severino Luiz da Silva. Severino Luiz da Silva. Nome do seu pai, sua mãe? José Valeriano da Silva. Sua mãe? Virgilina Horácio da Silva. Certo. O seu sogro? Luiz Bento da Silva. E a sogra? Licença Martins da Silva. Certo, que legal. E os filhos? O mais velho ao caçula? Luiz, Evanir, que é a guria, né? Sim. E Moacir, e Enedir, César e Sérgio. Certo. E a senhora me fala, onde foi a sua terra natal? Onde a senhora nasceu? Meleiro, mas lá, aqueles tempos não era município ainda, né? Sanga Grande mesmo. Certo, Sanga Grande. Pertencia a Meleiro, né? Pertencia a Meleiro, Sanga Grande. Sim. Legal. E eu queria, assim, que a senhora passasse pra gente, para as pessoas, pros parentes, como é que era a adolescência sua na época, lá nessa terra lá? Adolescência, mais ou menos a idade. Isso, adolescência, né? A idade de até 12 anos, 11 anos, por aí, né? Eu queria saber, assim, como é que é, assim, a vida daquele tempo, se era legal, se brincava as crianças, como é que eram as brincadeiras, como é que era? As nossas brincadeiras eram assim, era aos domingos, trabalhava na roça, 6 quilômetros a pé até no Meleiro, que a minha mãe ficou sem o marido, tá? Que ele foi preso. Certo. E ela ficou com 6 filhos. Certo. Grávida de uma ainda mas ali nós era todos pequenininhos, 4 anos. Ela foi de 4 anos para cima, né? Quantos filhos ela tinha? Tinha 6. 6 filhos. Não, 7 filhos. 7 filhos. Eu quero dizer, por causa da gravidez. Certo, Né? certo. Né? Mas ali, o começo era de 1 aninho até 9 anos, que era o mais velho, né? Certo. Meu irmão mais velho. Daí nós ficamos, né? Passando fome. Minha mãe esperando o neném, trabalhando por dia na roça. E de repente arrumaram um marido para ela. Daí ela recebeu uma herança da minha avó e nós ficamos com a avó. E aí deu uma ajuda, então, nesse sentido? Não deu nada, porque nós éramos tudo pequeno, não dava para trabalhar, né? Certo. Daí ela deixou nós com a avó e ela foi cuidar desse senhor lá no Jundiá. Certo. Tá? E depois lá, o nome desse homem era José Bernardo. E ela engravidou dele. Certo. Daí, de repente, ela ganhou neném e morreu, essa Certo. criança. E nós ficamos ali na nossa casa, na Sanga Grande, numa casa de ripa, tá? Certo. Que não tinha pai para fazer. Certo. E depois ela veio, não deu certo com ele porque ele bebia muito. Certo. Minha mãe era uma herói, Certo. trabalhadeira. Depois ela veio e disse, vou cuidar das minhas filhas. Ali foi poucos tempo também. E ficou com nós, daí eu estudava na Sanga Grande. Quando chegava, daí eu ia embora bem depressa, que era bem pertinho. Uhum. Eu ia lá, comia uma bola de comida, qualquer coisa que tivesse. Ia de a cavalo com a minha professora até o Meleiro, tá? Certo. Na garupa dela.
E eu ia estudar no Meleiro. A Maria Osteto, essa mulher, essa senhora, né? Ela era uma moça solteira. Ela me levava, ela disse, Vinha, eu vou arrumar uma casa para tu ficar e depois tu vai estudar só aqui mesmo, mas fala com a sua mãe. Eu disse, tudo bem. Depois ela falou com a mãe, essa mulher precisava muito, que era Puba Coral, Dugo Coral, dono do posto lá, tudo família. Certo. Família mais nova Certo. que tinha lá, né? Isso. Gente boa. Daí eu fiquei nessa casa, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Ali passou, tinha o quê? 13 anos e meio, 14 anos. Daí a minha mãe começou a ficar enciumada. Certo. Não namora. Eu falei assim, não, mãe. Eles dizem que querem namorar comigo, mas eu não digo nada, mãe. Certo. Eu não quero. Nós obedecemos, porque minha mãe era muito brava. Certo. Vai boa educação, né? É. Daí, de repente, o Antônio Milholes, daí eu saí do colégio, para nós tudo trabalhar. Saí do colégio e esse Antônio Milholes deu câncer Certo. nas mãos, deu câncer, né? Isso, ele ficou doente. Aí eu ficava um ano cuidando dele junto com a esposa dele, e ela trabalha na roça, e nós ia para a roça com ela, tirava leite, cortava madeira igual homem, porque Certo. ela tinha as criancinhas mais pequenininhas que nós ainda. E eu cansava, ficava esgotada, a minha irmã ia ajudar essa dona Líbia, dessa família Mioles aqui. Certo, tudo bem. Daí então, continuando, então, por exemplo, a senhora acha assim que naquele tempo, a adolescência era muito trabalho. Não tinha assim brincadeira. Para nós? Para as crianças, naquela época da sua vida lá não naquela. Tinha tempo, domingo. Então tinha que ajudar a mãe, né? Ajudar a mamãe. Tinha que ajudar a sua Minha mãe, que era uma lutadeira, né? Uma senhora Sim. lutadeira, batalhadora. Sim, daí nós. Criar os filhos, né? Daí eu era do meio. Sim. Tá? Isso. A minha irmã foi trabalhar em Araranguá para ajudar a família. Certo. Para trabalhar na relojaria lá. Ela dava também sustento. E tudo bem. E foi indo, foi indo. Aí de repente apareceu Aí vem a juventude, vamos partir para a juventude então agora, né? um rapaz com Adolescência. o nome de Luizinho. Certo. Quase igual ao meu nome. Era filho de uma comadre dele. Certo. Dela, da minha mãe. Daí ele queria namorar comigo. Sim. Mas eu tinha medo, porque a minha mãe dizia, cuidado, filha. A idade de 14 anos vai até os 15 anos, a pessoa pensa que se apaixonou e não é. Porque a mãe era muito esperta. É verdade. Sim. E não é nada disso que você pensa. Daí eu disse, tudo bem. Tá, mãe, o que eu tenho que fazer? Vamos escapar dele. Então eu não posso ir mais no salão, eu não vou dançar, porque o cara dá em cima de mim. Mãe, vamos comigo, mãezinha, fica lá. Eu só disse, a minha mãe não quer, hein? Eu dizia, se a minha mãe não quer. Isso, Fomos descobrir, ele tinha uma namorada, tinha compromisso já. Certo. Daí você acertou então não paquerar, não. Né? Daí tá, depois eu não, Deus me livre. Aquele tempo, nossa, era muito. Não, era rígida. Cuidado, a lei era rígida. Daí eu me arrumava, minha mãe era caprichosa, meu Deus. Ela arrumava essas filhinhas dela. E como é que era assim a dança naquele tempo lá? Como é que era? Eles chamavam como domingueira? Domingueira. Era 1h da tarde até as 5 horas. Certo. Tá. E outra coisa, o que animava? Como é que era o conjunto? O que tinha nesse conjunto de som? Era gaita, violão, cantoria. Era dessa forma que animava a festa. A domingueira. Daí depois eu peguei e não quis mais saber desse rapaz, porque a minha mãe deu conselho, ele ter comprometido, tudo bem, mãe. Mas ele dava em cima, Luiz. Certo. Dava em cima, daí eu peguei, fui dançar com ele. A minha mãe pegou e foi lá no quarto, passou a mão no travesseiro. Sim. E largou assim mesmo com o Marcelo e foi tudo por cima dele, no meio de todo mundo. Certo. Porque a mãe era brava. Certo. Tá? Espalhou o Marcelo por toda parte. Jesus fez. E aquele tempo era de Marcela, né? Era Marcela. Dentro do travesseiro mesmo. Tinha Marcela, né? Como é que é para as pessoas que vão saber que está escutando esse bate-papo? O que significa, o que é Marcela, para as pessoas que não sabem, no caso? Marcela é uma coisa muito boa para o coração. É uma erva, né? É uma erva colhida no campo, que é que eles fazem chá para o estômago. E quem usa daquele travesseiro,
melhora o coração. O cheiro dele faz bem. O cheiro entra, a gente sente e vai para respirando, né? Aquele cheirinho, né? Daí bem tudo gostoso. bem, quando ele viu que o negócio acabaram, ela era pesada, daí ele foi casar lá com a namorada dele e deu. Daí eu estava fazendo já aos 15 anos. A minha mãe disse assim, Eva, o patrão do meu filho quer que nós vamos trabalhar nas estufas dele lá no Jundiá, que era bem pertinho do meu sogro. Isso. Mas não conhecia sogro, não conhecia Severino, nada. Certo. Eu disse, tá, então vamos. Vamos, né, mãe? Vamos alugar aqui o que é nosso, aqui a nossa casa. Ali, naquela altura ali, nós já tinha casa boa, porque a mãe vendeu um pedaço de terra e fez uma casa. Certo. Tá? Ali já tinha melhorado a situação. Já tinha a casinha já de vocês, né? Sim. Daí nós fomos morar perto do meu sogro. É isso. Depois lá a minha primeira direção foi... tá, quando fez o quê? 10 dias. E nós estávamos numa casa grande. Deu uma tempestade, a casa caiu em cima de 11 pessoas. Tá? Isso. Porque eu e a minha irmã, nós cantava muito. E a minha casa era cheia, assim, de amigos, de amiga da família, sabe? Que legal. Tá? É. Daí a casa caiu em cima de 11 pessoas, não machucou ninguém. Ninguém. Ela caiu assim, ó. Sim. Tá? Era 8 horas da noite, não machucou ninguém, minha avó chorava muito, nós estávamos todos ali, o meu irmão com a criancinha, daí o seu Pedro Almeida, que Deus o tenha, né? Sim. Ele veio e disse assim, vamos tudo lá pro colégio, vamos ficar lá no colégio. Semana que vem eu vou arrumar tudo, disse, tudo bem. Vamos lá pro colégio, que era bem pertinho, que era um mercado, assim, venda que certo, existia, chamava né? venda na época. Venda, né? E nós ficamos ali, e depois foi onde que o Severino começou a ir naquela venda ali, e a perceber, a me cuidar. Certo. E eu trabalhava, vê que eu era tão bandida, marvada, que eu pegava o arado para lavrar a terra. Eu era marvada. E eu com a minha irmã, nós dizia, quando ele ia passando para indicar com eles, olha o rei estrela. eu gritava assim, Luiz. Isso. Para ele olhar para mim, porque eu achei ele muito bonito. A senhora simpatizou pelo amor da senhora, que no futuro Mas seria... ele cuidava de mim e eu cuidava dele. Certo, pro Severino. Foi indo. Não, chega no domingo, eu fui pro posto da Lontra, o terço, com a minha irmã. Isso. A mãe disse assim, cuidar é vinha, ali eu já tinha 15 anos. Tu não namora, tá? Tu não namora, tu te cuida, tu é muito nova, tu... A mãe me da gente... Mas daí, né? para assim, cortar um pouco... A senhora daí, nessa época, então começou a paquerar o seu Severino. Começaram, se encontraram, como é que foi? Mas eu tinha os namorados, assim, de Não, pouca tudo bem, conversa. tudo bem. Mas eu digo assim que daí 14 chegou... anos e meio. 14 anos e meio até 15 anos. Sim. Eu tive os namorados, não, assim, isso que tudo bem. muito pouco. Isso aí, claro, acontece, Sim, né? Acontece nos namoros, né? Porque a mãe, ela educava segurava muito, bem os filhos com educação, né? Então tudo bem. Daí chegou, a gente vai adiantar um pouco mais. Tá. Depois, daí, namorei que é Severino, namorei. Isso. Eu disse, vai pedir pra mamãe. Sim, lógico. Aí ele foi lá pedir pra sua mãe. Foi, né? Ele ficou desesperado e... Pra conversar pra namoro sério. Né? Não, ali nós namoramos 3 anos, eu casei 3 com anos. 18 anos. Isso. Ainda casei com 18 anos, porque a minha mãe disse que vinha embora para Criciúma, porque meu irmão começou a trabalhar na E a senhora casou com 18 anos, a senhora pode, de repente, falar a data do casamento? Ai. Mas se não lembrar agora, não tem problema, depois a gente pega. Eu tem problema. esqueço, Tá certo. Daí eu casei com 18 anos e meio, mais ou menos, isso aí, né? Isso. Se passou um pouco, não sei. E foi a minha vida assim. E daí me diz uma coisa, quando a senhora casou com o seu Severino, a senhora continuou a morar lá ou veio para cá, para a região de Criciúma? Não. Quando eu casei com ele, ele veio para Criciúma. O meu primeiro filho, meu sogro pediu que eu viesse para o hospital de São José, aqui, ganhar meu filho aqui. Certo. O Luizinho. Certo. Depois eu disse, vou embora. Daí meu sogro disse assim, eu vou te fazer uma casa, mas primeiro tu vai ter que ficar 2 anos com nós. Daí o Severino disse assim, pai, eu quero ir embora para o Rio Grande, lá junto com o seu sobrinho, que ele é encarregado lá da celulose, certo, no Rio Grande, e depois, é lá na Cascata, por lá, depois eu vou trabalhar empregado. O meu sogro disse assim, então tá, se tu quer assim, e assim ele foi. Certo, daí foi lá trabalhar. Meu sogro, É. tá? Fiquei lá 3 meses, meu sogro.
Daí foi lá trabalhar, lá eu fiquei 5 anos. Lá nessa cascata. Isso. E depois... A senhora daí foi de muda para Cascata depois? Sim. No Rio Grande do Sul? Moramos lá. Lá eu tive 3 filhos, gaúchos. Certo. E 3 Catarina. Opa, Aqui, então né? ficou legal então, né? Cataúcho, pertinho. no caso que eles chamam, né? Catarina e gaúcho. A Luizinha é Catarina e a Vaninha é gaúcha e mais 2 gaúchos, tá? Que é o Moacir e o Nedir. Ah, que legal. Tá? Isso. 3 de cada. Certo. Tá, e depois nós ficamos lá, mas ganhamos só salário mínimo. Isso, é muito difícil. Não dava para viver com esse filhareiro. Eu tinha um Moacir que era doente, eu ia para Nova Petrópolis, um dia sim, um dia não. Tirar sangue de mim para colocar no meu filho para salvar a morte. Quem me socorreu foi meu cunhado. Certo. E era alfaiate, que sempre podia mais um pouco, né? E depois eu pedi pro meu sogro que queria vir embora. Meu sogro quer ir embora, eu te faço a casa. Mas aí tu vai ter que tirar leite, ajudar a Vicência, tu sei o que eu quero. Deixa eu criar galinha, tu deixa, porque eu era doida. Isso. Pra criar porco. Ah, é? A colônia, então. Depois eu fiquei lá com meu sogro, e ele fez a casa, e eu fiquei doente. Atacou o rim. Ah, certo. Não dava para trabalhar, não dava para lavar roupa. Eu disse, agora o que eu faço da minha vida? Eu tenho que trabalhar. O Severino desanimou e disse assim, eu vou para Criciúma, ele disse. Aí vocês decidiram. Daí ele veio e foi tocar uma barbearia aqui no centro. Daí o dono da barbearia mandou me buscar, eu com a minha familhinha, para ficar na casa dele cuidando, aqui do centro, que ele ia para a praia. Certo, tá? certo. Esqueci o nome do homem. O homem era dono de barbearia também. Certo. Daí fiquemos na casa dele e eu fiquei uns meses lá, depois saí de lá, fui morar no Pinheiro, mesmo do dono dessa casa, também uma casinha que tinha no Pinheiro. Certo. Fiquei ali uns tempos no Pinheiro, não lembro quantos tempos também. Não Pinheirinho. E ali no Pinheirinho, o que vocês acharam ali da terra do Pinheirinho, daquela região de Criciúma de Pinheiro? É legal ali o povo em roda da senhora? Ficaram pouco tempo, de certo, também, mas como é que é? Eu não tinha muita amizade, porque eu vivia só cuidando dos filhos. Ah, Era tá. tudo pequenininho. Tudo uma escadinha, tá? Tudo uma escadinha, porque eles eram danadinhos, o trem passava bem pertinho. Sim. Eu não saía de casa. O marido, ele era muito... E ali você já ia na igreja, como é que era? Sim, como é que era? desde a idade porque nós de 8 queremos anos, falar também Luiz. bastante dessa parte que é... Sim, eu ia na igreja, sim. E já tinha caminhada lá onde você estava, como é que era também lá na sua terra natal? A igreja lá, a caminhada na igreja, como é que era também? Lá a caminhada era assim, né? Na sexta-feira santa. Não, digo caminhada de fé e tudo, em geral. Não, era 6 quilômetros a pé, de pé no chão, para chegar até o meleiro. Certo. E o domingo que nós não fosse a missa, não era, a semana não prestava. É isso. E nós trabalhávamos muito e tinha aquele sacrifício de ir. E depois teve os missionários também no Jundiá, que veio 6 missionários. Eu era guria nova. Isso aí é uma coisa que fica marcado, né? Sim. Na história, né, da senhora, E né? eu tirava o vestido de noite para lavar. Isso. Outro dia limpinha de novo para a igreja. Sim, Porque a gente não tinha. sim. E o missionário abraçava nós. Porque nós não tinha pai, né? Naquela época Lógico, não tinha lógico, pai. Mas ali eu não tinha namorado, nada. Depois, quando o missionário foi embora, eu gravei uma na minha mente.